Nós estamos hoje aqui em mais um Papo Fácil, uma baita satisfação. Vou conversar com Arthur Faria, CEO da Oxygia, uma empresa nova e já nasceu forte. Arthur, super obrigado a gente poder conversar, ter essa conversa, apresentar para as pessoas. Prazer estar aqui, Flávio. Puxa vida, na verdade essa conversa ela tem muita coisa para a gente falar e eu já peço para que você comece me contando um pouco da origem da Oxygia. Nem todo mundo sabe, vem de uma outra baita empresa, né? Como é que é isso? Claro, a Oxygia ela é como se fosse uma filha da Braskem. A Braskem é uma grande multinacional brasileira, né, uma produtora global aqui, né, de químicos e resinas termoplásticas, né, presente aí em diversos países, exporta para mais de 70 países pelo mundo, com mais de 40 plantas industriais e com um peso muito grande para a economia brasileira como um todo. Então, a Oxygia é uma filha da Braskem, digamos assim. Bom, sendo originária da Braskem, me conta um pouco qual foi a demanda, de onde é que veio a ideia, né? Por que a Braskem teve essa iniciativa? E você me contava antes, parece que você também trabalhou na Braskem e aí foi içado para capitanear aí a Oxygia. Qual foi o motivador da criação da Oxygia e qual é a atuação dela? Certo, claro. Bom, antes de Oxygia, né, falando um pouquinho de mim rapidamente aqui, eu era responsável por todas as atividades de fusões, aquisições, inteligência de mercado e estratégia da Braskem. E um dos projetos que nós fizemos de estratégia foi ver como que a gente acelerava o processo de inovação da companhia, né, da Braskem como um todo. E ficou muito claro para a gente que o aumento, né, da nossa interface com o ecossistema de startups, ele era necessário para que isso ocorresse. Daí veio a criação da Oxygia, que ele é um veículo autônomo de Braskem com o propósito único de fazer essa interface com o ecossistema de startups no mercado, né, para que a gente pudesse fazer de fato ter essa diferença, né, dentro desse ecossistema. O fato da Oxygia ser realmente uma empresa apartada, isso de alguma maneira afeta a agilidade para lidar com projetos? Como é que vocês lidavam com isso na Braskem antes? Esse teria sido também um dos motivos? Sem dúvida, Flávio. A Braskem, como qualquer outra empresa grande, ela tem uma série de regulamentações, né, de atividades de conformidade que ela tem que seguir. Então, Tem que por ter. exemplo, tem que ter, né? Para a gente fazer um investimento, por exemplo, em uma startup, né? Pelas regulamentações de Braskem, isso é algo que compete a uma decisão do conselho. E isso é meio que incompatível em termos de tempo, né? Com uma rodada de investimento. Quando a gente está falando com uma startup, às vezes, dependendo de qual que é a localização, é de 4 a 6 semanas esse período, né? Para fazer o investimento. Esse é um tempo necessário, por exemplo, para que a gente conseguir uma agenda do conselho que lida com temas muito grandes. Então ficou evidente que a gente precisava de um veículo apartado com uma política própria, né, e com diretrizes próprias para ser mais ágil. Isso dá muito agilidade para a gente aqui nesse ecossistema, Flávio. Não, muito interessante, muito bom. Agora, qual é a natureza dos projetos que vocês elegem para fazerem parte da Oxygia? Existe alguma linha mestre aí, um direcionamento, um foco? Qual é essa natureza? Claro, existe sim. Nós fizemos um exercício, Flávio, há alguns anos na Braskem, para avaliar quais seriam as tendências que teriam o poder aqui para causar uma disrupção dentro da nossa indústria, né, da indústria química como um todo. E ali ficou muito evidente que temas ligados à sustentabilidade e à transformação digital estavam no centro, né, do que poderia causar essa disrupção. Então, temas como descarbonização, energia renovável, todos os temas ligados também à indústria 4.0, que a gente chama, né, que trazem conceitos de fábricas inteligentes, eles estavam ali. E isso é exatamente o que segue, o que norteia a tese de investimentos da Oxygia. Ela vem aqui, então, com esses dois pilares de sustentabilidade e transformação digital, para ajudar, inclusive, a Braskem a cumprir com os compromissos públicos que ela assumiu em 2020, relacionados aqui à neutralidade de carbono, que a empresa pretende alcançar aqui até 2050, e também a questão de economia circular, que é um volume muito alto de resinas recicladas que ela tem que comercializar aqui e desviar de aterros sanitários. Então ela vem exatamente com esse foco, Flávio. Não, faz muito sentido, né? Porque, primeiro, a Braskem firmou esses compromissos de natureza de sustentabilidade e
a ideia de contar com um hub de startup para fomentar e ajudar a criação de caminhos para essas necessidades faz muito sentido, né? Agora, quando vocês iniciaram, nós estamos gravando esse vídeo aqui praticamente em novembro, né? No finalzão de outubro, vocês começaram, pelo que eu entendi, em meados de setembro, tem mês e meio aí em relação à gravação desse vídeo. Eu imagino que vocês já devam ter começado a Oxygia com um conjunto aí inicial de projetos que vocês já queriam desenvolver, enfim, já começou o porta-mala de vocês já tinha bagagem, né? Não, certamente, né? A Oxygia, ela já nasce com algumas empresas, né, com algumas ventures, como a gente chama, né? Então haviam projetos dentro de Braskem, por exemplo, que eles viraram empresas e estão vindo agora para debaixo do guarda-chuva de Oxygia para que a gente possa de fato dar todo esse apoio que elas necessitam, né? Todo esse ambiente propício para o desenvolvimento aqui dessas ventures. Então nós temos uma nos Estados Unidos e 3 aqui no Brasil. Nós temos, por exemplo, uma venture nos Estados Unidos, né, que cuida da produção e comercialização de filamentos para impressoras 3D, né? É uma venture que está indo super bem, que já inclusive comercializa, por exemplo, na Amazon nos Estados Unidos, e temos outras 3 ventures aqui no Brasil. Uma relacionada à logística, né, à tecnologia para a logística, uma relacionada à otimização de processos para evitar perdas de clientes da Braskem, né, quando compra matéria-prima da Braskem, isso também é um tema muito importante para a sustentabilidade, e uma outra venture aqui que ela cuida muito da democratização do conceito de sustentabilidade, que a gente promove um índice de sustentabilidade nos produtos, digamos assim, né, para que as pessoas saibam exatamente qual que é a pegada, por exemplo, a pegada de carbono de determinado produto e a embalagem no qual ele contém, como se fosse quando a gente vai no supermercado e compra uma caixa de suco, por exemplo, e vê ali o que tem naquele suco. Então é algo parecido, é um padrão de sustentabilidade. Então, de fato, ela nasce aí com algumas empresas debaixo dela. As informações nutricionais do alimento, algo análogo aí na área de resinas, plásticos, é isso? Exatamente. Então a gente consegue identificar, por exemplo, nesse exemplo, né, de um suco de laranja, por exemplo, a gente consegue identificar qual que foi o uso de todos os materiais, né, qual que é a pegada de carbono que eles trazem desde a extração dessas matérias-primas no meio ambiente, o consumo e o descarte delas. Então o retorno é um ciclo completo, que a gente chama de análise de ciclo de vida. Então, uma metodologia bem científica aqui que a gente está promovendo para democratizar o conhecimento aqui para todo mundo. Tá. Olha que coincidência, por acaso essa minha garrafa que eu uso para água, ela foi um dia, veio com suco de laranja, então possivelmente em algum tempo eu vou conseguir ter essas informações a partir de produtos dessa forma, né? Exatamente, exatamente. E voltando na sua pergunta, Flávio, além dessas empresas que nascem dentro de Braskem, a gente tem muitas empresas, né, que a gente tem conversado no passado aqui que já estão dentro do nosso pipeline para eventual investimento. Perfeito. Bom, uma coisa que eu não posso deixar de te perguntar, você me comentava quando conversávamos antes, o projeto é grande, é ambicioso, muito bem arquitetado. Vocês têm um volume aí considerável de investimento planejado para os próximos anos. Comenta um pouquinho sobre esses investimentos, que é bastante interessante. Claro. A gente ficou aqui muito tempo estudando, né, a melhor forma de atuação nesse mercado, né, para que a gente fizesse de fato uma entrada com o pé direito e que a gente de fato contribuísse para o desenvolvimento desse ecossistema. Então, nós basicamente dedicamos aqui um montante total de 150 milhões de dólares para investimento via 2 mecanismos que tem dentro da Oxygia. Um que é um mecanismo comum que a gente chama, né, de Corporate Venture Capital, né, de Venture Capital de empresas, né, corporativas, que é um investimento via fundo. Então, nós temos 100 milhões de dólares dedicados aqui, né, para investimento via um FIP, um Fundo de Investimento em Participações aqui, tanto de empresas do Brasil como de empresas fora do Brasil. E do outro lado, nós temos um outro mecanismo, que é a Venture Builder, que ela serve para não apenas desenvolver projetos e empresas que nasçam dentro de Braskem, mas empresas e projetos que nasçam fora da Braskem também. E para este mecanismo, nós temos dedicado 50 milhões de dólares. E esses 150 milhões de dólares, a ideia é que a gente invista em 5 anos. Então, a gente tem um período de investimento e depois um período de maturação desse investimento e até potencialmente desinvestimento. Então, a gente tem aqui 150 milhões de dólares para investir nos próximos 5 anos. Não, muito bom, muito bom. Bom, digamos que uma empresa tem aí, ou se julgue
capaz de pleitear aí uma participação no programa da Oxygia, como é que essa empresa poderia fazer para entrar em contato com vocês, para eventualmente mostrar o seu trabalho, mostrar suas ideias, né? E quais são os critérios que a Oxygia utiliza para fazer para incorporar ou para trazer essa empresa para dentro, embaixo do seu guarda-chuva? Claro. Nós temos alguns mecanismos, né, para que essas empresas possam falar conosco. Vou citar o primeiro e mais simples, que é entrar no nosso website, oxygia.com. Tem uma área de Fale Conosco, que você pode falar se você é uma startup, você é um investidor que quer co-investir com a Oxygia. Ali fica muito fácil você colocar algumas informações e a gente volta o quanto antes para essas empresas. E nós vamos ter programas aqui, né, que a gente chama, vamos ter classes, turmas, digamos assim, com uma periodicidade anual. Então a gente vai rodar um programa, a gente vai fazer toda a publicidade desse programa, onde se as empresas forem selecionadas, além delas terem toda a aceleração, todo o mentoring, né, da Oxygia aqui e da Braskem, que pode abrir muitas portas, né, fazer muitas conexões, ela também estará apta a um componente financeiro. E a gente está estudando agora qual que é o melhor tamanho de cheque, digamos assim, para que a gente possa impulsionar aqui o ecossistema de startups de Brasil, digamos assim. Um ponto importante, Flávio, é que dentro desses dois mecanismos a gente consegue trabalhar empresas no que a gente chama de early stage, empresas que estão começando agora, que não necessariamente ainda têm um produto, uma solução, ou mesmo estejam comercializando, né? Então a gente consegue fazer isso dentro do programa de Venture Building, e também empresas que já estão mais maduras, né, que estão buscando cheques maiores, que é via o CVC, né, via esse investimento via FIP que a gente havia comentado. Então a gente consegue pegar o full spectrum aqui, digamos assim, do ciclo de vida dessas startups. A gente consegue ajudá-las em todas as etapas do processo de crescimento. Bom, nós dizemos hoje em dia essa era híbrida, né, de reuniões presenciais, reuniões remotas. Estamos aqui fazendo essa nossa conversa remotamente, mas eu queria saber se a Oxygia tem um espaço para que as empresas possam interagir, para que possa marcar reuniões de trabalho. Como é que funciona isso? Temos sim, nós estamos nos localizando no Cubo, ali no Cubo do Itaú, né, que fica ali na Vila Olímpia. A gente acabou de aprovar aqui, inclusive, o nosso projeto arquitetônico aqui, para a gente ter um espaço com a nossa cara, né? Então a gente está reservando um espaço ali, um espaço grande dentro do Cubo, para que a gente possa, de fato, trocar e chamar essas startups aqui para fazerem parte do ecossistema conosco. Então, fica todo mundo convidado aí para nos visitar no Cubo. Para nos acessar é muito simples, é só entrar no nosso website e deixar um recado para a gente, que a gente entre em contato, seja co-investidor, alguém procurando fazer conexões, alguém que possa oferecer mentoria para startups e, logicamente, todas as startups aqui que, de uma forma ou de outra, busquem aqui apoio do ponto de vista financeiro quanto do ponto de vista, digamos assim, organizacional. A gente tem essa disponibilidade e estamos aptos aqui para fazer essas conexões. Bom, Arthur, isso é bem interessante porque o local onde vocês estão, né, e terão essa sede formal é aqui pertinho da minha casa, pertinho do meu escritório. Frequentemente vou a pé para aquela região. Vamos oportunamente marcar uma nova conversa presencial, tomar um café ao vivo e gravar um papo fácil ao vivo. Que tal? Sem dúvida, será um prazer, Flávio. Estamos de portas abertas te esperando. Não, isso vai ser muito bom a gente voltar a conversar daqui a um par de semanas, um par de meses, porque imagino com esse dinamismo que a Oxygia tem, terá mais projetos para você compartilhar, mais histórias para você contar. Afinal, esse percurso rumo à inovação e sustentabilidade é tudo de bom, importante para a Braskem, para a Oxygia e para a comunidade como um todo, né? Exatamente, não, teremos sem dúvida novidades, Flávio. Temos uma já que já tá no forno, já daqui a pouquinho já pode comentar também. Então, sem dúvida teremos novas informações aqui. Não, maravilha. Não vou provocar você não, eu sei que tem coisas que às vezes não dá para comentar, mas lá na frente a gente fala. Super, super obrigado. Esse foi mais um Papo Fácil aqui com Arthur Faria, CEO da Oxygia. Muito obrigado, fique bem e até essa nossa próxima conversa, que não demore muito não. Um abraço, obrigado, Flávio.